capítulo 5. Vamos continuar com o ensinamento do Sermão do Monte. Já temos visto e estudado 4 bem-aventuranças, né? Alguém lembra delas? Alguém? Os pobres em espírito, os humildes, acho que pularam uma. Os que choram, os humildes e os que têm fome e sede de justiça. Amém? Então, hoje vamos continuar com misericordiosos. Está no versículo 7 do capítulo 5 de Mateus. Mas antes de continuar com a nossa ensinança hoje, eu queria ressaltar um ponto bem importante, bem óbvio, eu acho que já todos percebemos, que as bem-aventuranças são como uma corrente. Elas estão ligadas uma à outra, como elos. Então, aquele que é pobre em espírito, necessariamente vai chorar pela sua carência espiritual. E aquele que chora vai ser humilde. E aquele que é humilde terá sede e fome de justiça. E aquele que tem fome e sede de justiça alcançará a misericórdia. Amém? Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando lemos esse versículo, podemos destacar 2 coisas. A primeira delas é que fala sobre os misericordiosos. E a segunda é que fala sobre os que alcançarão misericórdia. Mas antes de começarmos a falar sobre os misericordiosos, eu queria falar sobre o pregador dessa ensinança, que é Jesus, né? É o que temos estudado até agora. E por que quero começar falando sobre Jesus? Bom, primeiro que tudo, eu acho que não podemos falar da misericórdia sem antes falar do caráter de Deus. E segundo, não podemos falar da misericórdia ou entender a misericórdia sem antes entender o caráter de Deus. E como Deus está pregando essa bem-aventurança, devemos falar sobre ele. A Bíblia fala sobre as virtudes de Deus. A Bíblia fala que Deus é um Deus misericordioso. Podemos afirmar que Deus é um Deus bom, benigno, grande em amor, paciente. Podemos afirmar que Deus é misericordioso. Amém? Mas, porém, no mundo atual, a misericórdia de Deus é questionada em diversas ocasiões. Por quê? Porque as pessoas veem o mundo e pensam, não existe um Deus misericordioso. Como poderia existir um Deus misericordioso com tanta violência? Como poderia existir um Deus tão misericordioso quando tem crianças morrendo de fome? Como poderia existir um Deus misericordioso quando há tanta corrupção no mundo? E nos acabamos esquecendo dessa característica singular dele. Ou muitos fundamentam a sua fé no Deus do Novo Testamento, que é descrito como um Deus bom, cheio de amor, é o Deus da salvação, né? É o Deus da promessa, que aleluia, todos alcançamos a salvação. E ignoramos o Deus do Antigo Testamento. Tem cristãos que não leem o Antigo Testamento, porque eles dizem, para que ler o Antigo Testamento? É só história, não tem nada de interessante ali. Ali Deus é muito radical, isso é muito sanguinário, sacrifício tras sacrifício, morte tras morte. Não, eu vou ler só o Novo Testamento que fala da bondade de Deus, que fala da salvação. Mas será que Deus mudou? Será que Deus mudou do Velho Testamento para o Novo Testamento assim como assim? De um Deus sanguinário, de um Deus terrível, de um Deus assim super legalista, para um Deus bonzinho, amável,
carinhoso, na paz, assim, tranquilo, salvação para todos, não tem nenhum problema, meu filho. Não, Deus não muda. O caráter dele é o mesmo no Velho e no Novo Testamento. E se há uma passagem que fala sobre a misericórdia de Deus, é Lamentações 3, versículo 21 ao 23, que realmente sempre tem impactado o meu coração, porque diz assim: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Incrível que em um livro de Lamentações, o autor encontra a misericórdia de Deus. Incrível que num livro que choram pela miséria, pela desgraça pela qual o povo estava passando, eles dizem: a minha esperança, diga, a minha esperança está no Deus de misericórdia. E Deus continua mostrando a sua misericórdia no Velho Testamento. Deus continua mostrando a sua misericórdia no Novo Testamento. E algo que eu queria ressaltar é a atitude de Jesus, que está em Mateus 4, 23. E diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Deus revela o Deus da misericórdia aos judeus no Velho Testamento. E Deus revela a nós a sua misericórdia no Novo Testamento. Mas Deus continua a ser o Rei da misericórdia nos dois testamentos. E Jesus, como eu falei no começo, eu queria falar, sobre o autor do Sermão do Monte, que é Jesus. Não é simplesmente um homem que fala misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos. Não. Ele também age com misericórdia. Ele também exercita esse ato de amor e essa piedade em meio do povo. Vemos o coração de Deus no meio da miséria do homem. E isso é misericórdia. Então, quando nós nos perguntamos como pode haver um Deus misericordioso com tanta fome e com tanta violência no mundo? Porque Ele está ali, no meio dessa miséria. Porque Ele está ali, no meio daquela fome. Porque Ele está ali, no meio daquela dor. Essa é a misericórdia de Deus, quando Ele revela o seu coração no meio do sofrimento. E agora a gente fica... Deus é realmente misericordioso. E ficamos, pelo menos eu fico, uau, Senhor, Tu és misericordioso, Tu és bom. E como eu posso agir? Como eu posso me apresentar ante um Deus cheio de misericórdia? Eu encontrei 3 aspectos que eu gostaria de ressaltar hoje, como atitudes que podemos nos apresentar diante de Deus. Uma delas é confiança. Diz a palavra que podemos nos aproximar de Deus com um coração confiante. A sala do trono, que podemos entrar lá e adorar o nosso Deus com todo o coração, sem nenhum temor. E essa é uma atitude que devemos ter ante o Deus da misericórdia. Ser confiantes ao nos aproximar à sua presença. Ser confiantes de que Ele vai nos aceitar. De que Ele vai abrir os seus braços e vai falar: eu estou aqui, te esperando, cheio de amor e cheio de misericórdia. Essa é a confiança com a qual precisamos nos aproximar dEle. Também nos meios das provações e da escassez. Quando não temos para amanhã, quando somos pobres,
quando não temos o que dar, quando não temos o que oferecer, quando está faltando, eu posso confiar que Deus é um Deus de misericórdia, e eu posso estar tranquilo, eu posso descansar, porque Deus está cuidando de mim. E essa atitude me leva a uma outra atitude, me leva à alegria. Quando eu estou confiante, quando eu estou seguro de que meu Deus está cuidando de mim, eu só posso sorrir. Eu só posso estar feliz. Eu não posso andar assim, ai não, está dando tudo errado. Ai, mas eu confio no Senhor. Amém, irmãos? Eu confio no Senhor. Não, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar alegre, eu tenho que estar contente. Uau, Deus está cuidando de mim, não importa o que aconteça. Não importa que eu esteja no meio da miséria. Deus está cuidando de mim, então eu posso ir à igreja, louvá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, buscá-lo através da palavra com alegria, com plenitude, com paz. E essa atitude de alegria me leva à gratidão, porque quando eu estou contente, eu não vivo me queixando. Eu não vivo reclamando, eu não vivo, mas aqui isso aconteceu, não, mas aqui está faltando, não, mas aqui olha, não, mas aqui aquilo. Não, eu estou agradecido. Quando eu estou feliz, quando você vê uma pessoa feliz reclamando, isso seria muito bizarro, né? Tipo, a vida está uma desgraça. É isso. Não, quando uma pessoa está alegre, quando uma pessoa está feliz, ela está cheia de gratidão. E essa gratidão se converte em louvor. Eu venho à igreja, eu venho diante de Deus e eu me alegro. E eu agradeço. Obrigada, Senhor, porque no meio dessa escassez, o Senhor cuida de mim. Obrigada, Senhor, porque apesar de que hoje não há, amanhã terá. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida de mim e cuida da minha família. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é a recompensa. Porque o Senhor é a provisão que todos nós precisamos. Eu posso estar tranquilo e agradecer ao Senhor pela sua bênção e pela sua misericórdia. Mas muito além dessas três atitudes, confiança, alegria e gratidão, eu devo agir como o meu Senhor age. E como Deus age. Como Deus é. Falamos no começo, o caráter de Deus é um caráter misericordioso. E como um rei misericordioso, Deus exige do seu povo misericórdia. Ele exige de nós, os bem-aventurados, aqueles que choramos, aqueles que nos humilhamos, aqueles que temos sede e fome, para ser misericordiosos, para agir em misericórdia. Lucas 6:36 diz assim: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. A misericórdia não é simplesmente um atributo de Deus que podemos experimentar cada dia, como o autor de Lamentações disse, que a misericórdia de Deus é nova e se renova a cada manhã. Não é só algo que experimentamos da parte de Deus. Deus é misericordioso e eu posso me deleitar nessa misericórdia. Eu posso confiar nessa misericórdia. Não é simplesmente algo que recebemos, mas é algo que também devemos dar. E aí vem a ensinança: bem-aventurados os misericordiosos. Nós devemos agir como o nosso Deus age, com compaixão pelo nosso irmão. E nós devemos entender a misericórdia não simplesmente no nosso intelecto. Deus é misericordioso. Amém. Eu tenho que ser misericordioso. Eu vou agir com misericórdia. Ou no coração, ou simplesmente no coração. Uau, a palavra de hoje esteve tremenda, né? Amém. Misericordiosos. Sim, todos super bem-aventurados porque somos compassivos e o entendemos em nosso coração, mas não o praticamos, não exercemos a misericórdia. E o que Deus está pedindo quando Ele diz: sejam misericordiosos como vosso Pai é misericordioso, é que nós hajamos, que nós coloquemos essa misericórdia em ações, reflitamos essa
misericórdia em ações. E Jesus também ensina sobre a compaixão e sobre a misericórdia em Lucas 10. Alguém se lembra da parábola do bom samaritano? Eu acho que todo mundo, né? Não tem nenhum aqui crente que não tenha ouvido essa grande história. Mas vamos lembrar um pouco, vamos nos relaxar um pouco e vamos conversar sobre essa história. A história começa falando sobre um homem que ia caminhando, né, passando por ali, e vieram para assaltá-lo, deixando ele quase morto. Deixaram ele de um lado, pegaram as roupas, até as roupas, pegaram as roupas e foram embora, deixando ele ali sofrendo. E vemos nessa história que passam dois representantes da lei, um sacerdote e um levita. Ambos conheciam a misericórdia de Deus. Ambos tinham estudado a misericórdia de Deus. Eles tinham entendido a misericórdia de Deus, porque eles tinham lido sobre a misericórdia de Deus. Eles tinham estudado a vida toda, um sacerdote e um levita. Eles crescem escutando as histórias de Deus no passado, como Ele agia, como Ele era. Mas nenhum dos dois agiu como tal. Nenhum dos dois ofereceu a sua ajuda. Talvez por questões religiosas, talvez era sábado, talvez eles pensaram, não, está quase morto, não posso ficar impuro porque a lei diz que eu não posso ficar impuro tocando num corpo morto. Então eles passaram, ai tadinho, tá, vamos lá, corre. E depois diz a palavra que passando por ali, chegou um samaritano. E esse samaritano, ele não conhecia da misericórdia de Deus, porque ele não tinha conhecimento. Ele não conhecia as histórias desse Deus misericordioso. E ele não tinha aprendido sobre a misericórdia. E ele não tinha a misericórdia no seu intelecto. Ele não tinha gravado bem-aventurados os misericordiosos. Ele não sabia de nada. E muito menos quando o povo de Deus, que dizia representar Deus, não agia como Deus. Porque, como vimos, o sacerdote e o levita não agiram com misericórdia. Eles não praticaram o que eles tinham aprendido. Então, o samaritano não tinha como conhecer a misericórdia de Deus. Nem por Deus, nem por aqueles que representavam Deus. Mas, mesmo assim, vemos na história que o samaritano ajudou aquele homem. E vemos que não simplesmente ajudou a ele se levantar, não somente curou as suas feridas, não somente o levou a um lugar para descansar, mas também pagou as suas dívidas, aquilo que ele estava precisando. Vemos a compaixão deste samaritano, e essa é a compaixão que Deus está ensinando aqui. A atitude do samaritano, que mesmo sem conhecer, que mesmo sem entender, ele agiu com misericórdia, ele agiu com compaixão, ele ajudou aquele que estava precisando. E é assim como nós devemos agir. Nós devemos agir como este samaritano, cheio de amor e cheio de misericórdia com o nosso próximo, com aquele que está necessitado. Essa é a função do povo de Deus, essa é a função da igreja de Deus. Se alguma vez você se perguntou qual era a sua missão, é agir com misericórdia. E misericórdia no hebraico, eu fiz a minha tarefa, misericórdia no hebraico é hesed, que significa um amor que vai além das obrigações e alcança as pessoas que não merecem o favor. Essa palavra inclui amor, benignidade e fidelidade. E diz assim, algo que me impactou, vai além das obrigações. Talvez a gente vê alguém sofrendo, necessitado, e a gente fala, putz, sou cristão, né? Partiu agir como cristão, vamos lá, vamos ajudar a pessoa. Mas a gente meio que, aqui uns trocadinhos, meu irmão, meu filho, corre. Ou vocês dão roupa,
vamos dar uma roupinha, né? Tá sobrando a roupinha em casa, né? Então, vamos dar para aquele que precisa de um pouco de roupinha. Sobrou hoje um prato de feijão com arroz, vamos dar para a pessoa que veio aqui. E damos do que sobra, mas diz que vai além das obrigações, vai além do que nos sobra, vai além do que já temos. Porque muitas vezes pensamos que misericórdia só pode ser exercida quando somos ricos. Até os ricos exercem mais misericórdia que nós, né? Às vezes eles dão dinheiro às fundações e tudo mais, agem, e a gente fica, se eu fosse rico, se eu fosse rico, eu também doaria. Se eu fosse rico, eu também agiria com misericórdia. Mas eu preciso de misericórdia, eu preciso da doação, então eu não vou doar. Mas vai além das obrigações, vai além do favor, vai além do que não temos. Mas é que eu não posso dar porque, olha, estou sem dinheiro. Posso não. Eu não posso abrir a minha casa, eu não posso dar, eu não posso doar. Mas Deus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, quando você age com misericórdia, quando você age além das suas obrigações, quando você age além do que você pode, você alcança misericórdia. Você alcança mais misericórdia. E essa misericórdia não simplesmente fala de dar. Que misericórdia aqui no dicionário diz dar e dar e dar e dar. Não. Misericórdia também fala sobre perdão. Jesus nos ensina a orar com a oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Do que recebemos, devemos dar. E se Deus perdoa os nossos pecados, e se Deus tem misericórdia da nossa inconstância, da nossa infidelidade, quantas vezes já fomos infiéis a Deus? Quantas vezes escolhemos o pecado? Quantas vezes escolhemos o que é errado? Mas mesmo assim, Deus continua sendo misericordioso e continua a nos esperar. E quantas vezes nós agimos assim com os nossos irmãos? Quantas vezes agimos assim com aquele que nos ofendeu? Com aquele que nos magoou? Quantas vezes falamos, não importa, irmão, você me feriu, você me roubou, não importa, eu perdoo, mas nunca mais vou falar contigo. Nunca mais. Olha lá o fulaninho de lá. Eu, se fosse você, não confiaria muito. Não abriria o meu coração com esse líder, não, porque, olha, ele já fez coisa que não devia ter feito. Viu? Eu já perdoei, mas não esqueci. Não. Isso não existe. Essa não é a misericórdia. Esse não é o amor que é pregado na palavra. Quando a gente fala de misericórdia, é como Deus age. Ele perdoa, Ele esquece. Ele apaga as suas ofensas. Ele apaga os teus pecados. Ele se esquece do que você fez. E Ele volta a confiar em você. E Ele volta a amar você como se fosse a primeira vez. Quantas vezes nós agimos assim com os nossos irmãos? Ou ainda com a nossa família? Porque às vezes a gente fala, irmão da igreja é fácil de perdoar porque ele também é crente. Mas quando a gente está na nossa casa, como é difícil perdoar aqueles seres amados que cresceram junto conosco. Como é difícil perdoar os nossos verdadeiros irmãos. Como é difícil perdoar os nossos filhos. Como é difícil perdoar aos nossos pais. Como é difícil perdoar. Mas Deus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu devo exercer o perdão. E o perdão é diário, porque a misericórdia de Deus é nova cada dia. Então, cada dia eu devo perdoar o meu irmão. Cada dia eu devo renovar a minha misericórdia com aqueles que são ao meu redor. Cada dia eu devo agir como o meu Deus agiria, perdoando, amando, aceitando e apagando os erros dos outros.
Mas muitas vezes não conseguimos fazer isso. Mas Deus nos ajuda. Deus é bom, Deus é Pai. Deus é misericordioso. E Ele nos ajuda a exercer essa misericórdia, a exercer esse perdão, a exercer essa compaixão, a exercer esses atos de bondade. Nós, como cristãos, como aqueles que buscamos Deus, como aqueles que representamos Deus aqui na terra, temos duas opções. Sempre temos duas opções. Se não temos opções, não podemos escolher. Mas a vida está baseada em escolhas. Então, duas opções. A primeira é que podemos ser misericordiosos. Ser aqueles misericordiosos que alcançarão a bem-aventurança. E essa bem-aventurança se reflete em mais misericórdia e mais graça. E a segunda opção é ser omissos a essa mensagem de misericórdia e voltar a face. Eu cheguei até Mateus 5, versículo 6. Pulei o 7 e continuei por o 8, porque eu não queria ser misericordioso. Mas a palavra diz assim, no Novo Testamento, presta atenção, Tiago 2:13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, podemos ver que o mesmo Deus radical do Antigo Testamento no Novo Testamento, que aquele que não exerce misericórdia será julgado sem misericórdia. Alguém aqui quer ser julgado sem misericórdia? Eu não. Misericórdia. Misericórdia. Precisamos agir com misericórdia, porque receberemos mais misericórdia. Seremos julgados, mas seremos julgados com misericórdia. E algo incrível aqui, que também quero destacar no mesmo versículo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando o juízo nos diz, não merece. A misericórdia diz, merece sim. Quando o juízo diz, não, vamos fazer justiça. Ó. Vamos contar tudinho aqui, desde o primeiro até o último. Não. Quando o juízo diz isso, a misericórdia diz, sai para lá. Vamos começar tudo de novo. Vamos lá que damos. Vamos começar desde zero. E assim como Deus exerce essa misericórdia conosco, nós também devemos fazê-lo. E essas duas opções é uma decisão que devemos tomar todos os dias. Todos os dias devemos decidir entre ser misericordiosos ou ser omissos à misericórdia de Deus. Podemos exercer essa misericórdia. Podemos ser diferentes todos os dias, assim como Deus é. Cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Hoje podemos aproximar-nos de Deus, reconhecendo a nossa carência espiritual, humilhando os nossos corações, chorando a nossa tristeza, chorando o nosso pecado, tendo sede e fome de justiça, para alcançar mais misericórdia. Deus é um Deus misericordioso e Ele exige do seu povo misericórdia. Eu queria que hoje vocês se colocassem em pé e tomassem essa decisão, que depende de cada um. Eu não posso decidir por você e você não pode decidir por mim. Eu não posso perdoar alguém que ofendeu você e você não pode perdoar alguém que me ofendeu. Eu não posso exercer misericórdia com alguém que eu não conheço e você não pode exercer misericórdia com alguém que não conhece. Essa decisão é sua.
Eu queria que hoje vocês fechassem os seus olhos, inclinassem a sua cabeça e tomassem uma decisão. Pai, hoje nos apresentamos diante de Ti, acreditando, confiando no Deus misericordioso. Nos aproximamos diante de Ti, Pai, com um coração quebrantado, com um coração humilhado, com um coração buscando justiça, com um coração sedento pela Tua palavra, sedento pelo Teu Espírito. Pai, hoje estamos aqui reconhecendo, Deus, que falhamos constantemente, diariamente falhamos. Mas mesmo assim, Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia é nova cada manhã. E hoje eu posso me aproximar de Ti, confiando que o Senhor escutará a minha oração. Pai, hoje eu apresento a minha vida e a vida dos meus irmãos diante de Ti. E eu peço ao Senhor que nesta noite você possa estender a Sua misericórdia sobre cada um de nós, sobre os nossos corações. Que Tu possas, Deus, perdoar as nossas falhas. Que Tu possas perdoar, Senhor, as nossas dívidas. E que hoje o Senhor guie os nossos corações a perdoar as dívidas dos nossos irmãos. As dívidas daqueles que nos ofenderam, daqueles que nos feriram, daqueles que marcaram o nosso coração. Pai, hoje queremos exercer a misericórdia que o Senhor nos ensina, que o Senhor exerce sobre as nossas vidas. Nós também queremos praticar a misericórdia, perdoando aos que nos ofenderam, perdoando aqueles que nos feriram, amando ao nosso próximo, amando aquele que já não podíamos mais amar, amando com compaixão, amando com um coração humilde, sincero. Pai, hoje eu peço que o Senhor nos leve, nos guie a agir com misericórdia, porque tudo que é bom procede do Senhor. Não podemos exercer a misericórdia sem o Senhor. Eu peço que nessa noite o Senhor guie os nossos corações, e essa ensinança fique não somente na nossa mente e em nosso coração, mas também em nossas mãos. Que as nossas mãos possam agir com misericórdia, com compaixão, com bondade ao nosso próximo e ainda àquele que não é tão próximo. Pai, leva-nos a ser misericordiosos, a entender a Tua misericórdia, a atesourar a Tua misericórdia, a praticar essa misericórdia, Pai. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Pai, nós tomamos essa palavra para nós. Nós tomamos posse dessa palavra e acreditamos nessa palavra. Alcançaremos a Tua misericórdia, exercendo a Tua misericórdia. Pai, muito obrigada por essa noite. Muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada porque Tu és o mestre dos mestres e Tu nos ensinas com a Tua palavra e com as Tuas ações como devemos agir, como devemos viver e como devemos ser. Muito obrigada, Deus, por essa noite. Muito obrigada, Deus, pela Tua igreja. Muito obrigada, Deus, por esse tempo. Muito obrigada, Senhor, porque hoje podemos Te louvar, Te exaltar e engrandecer o Teu precioso nome. Muito obrigada, Deus, porque podemos viver seguros em Ti, confiantes, Pai, e encontrando plenitude no Senhor. Muito obrigada, Pai, por essa noite. Eu peço, Deus, que Tu abençoes os meus irmãos. Em nome de Jesus, amém e amém.